uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. Vamos aos destaques de hoje. Antes do regime nazista, a Alemanha era ponto de celebração queer, produção de saberes e organização de militância. Lady Leste, o novo álbum de Glória Groove, se impõe como clássico instantâneo da pista. TikTok aumenta proteção a criadores LGBTQIA+. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no IG Queer. Antes do nazismo, a Alemanha era porto seguro mundial da comunidade LGBT, publicado em 12 de fevereiro de 2022 por Camila Cetrone. Na última semana, o apresentador Bruno Ayub, o Monark, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil e relativizou a ideologia que dizimou mais de 6 milhões de pessoas na Alemanha entre 1933 e 1945. O comentário foi feito em entrevista com os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri, no Flow Podcast, em que, até então, Monark era apresentador. A defesa de Monark despertou indignação na internet ao rememorar os episódios que aconteceram na Alemanha nazista. Historiadores, especialistas e pesquisadores afirmaram que a existência de um partido nazista é inconstitucional em uma democracia, já que a vertente prega por uma política de genocídio, eugenia e exclusão. Os crimes ocorridos durante o Holocausto, período da história também chamado de Shoah, pelos grupos que foram diretamente afetados, tinham como alvo principal os judeus. Nazistas e simpatizantes acreditavam que a comunidade judia pertencia a uma raça inferior que comprometeria a pureza da população alemã. No entanto, também foram perseguidas, presas e mortas pessoas negras, ciganas, comunistas e socialistas, pessoas com deficiência, prisioneiros políticos e a população LGBTQIA+. É um lugar de ampliar e entender o quanto aquilo é universal, não é só particular da comunidade judaica. Claro que tem um peso maior por ter o antissemitismo como base, mas é universal porque muitos grupos foram entendidos como um outro que não cabia na sociedade. Afirma Márcio Albino, educador social, ativista e consultor LGBTQIA+, do Memorial do Holocausto do Rio de Janeiro. Não há números muito precisos, mas estima-se que cerca de 50 mil homens gays foram presos, destes, entre 5 mil e 15 mil em campos de concentração. Aponta Michel Ehrlich, coordenador de História do Museu do Holocausto de Curitiba. Números oficiais da Alemanha estimam que 5 mil pessoas LGBT foram mortas. De acordo com Ehrlich, a homossexualidade era vista na Alemanha sob o mesmo olhar que o restante do mundo, o de preconceito e do estigma. A homossexualidade era vista como um grande desvio ou mesmo uma doença que ameaçava o meio ao seu redor. Em diversos países, homossexuais tinham não somente direitos básicos cerceados, como podiam sofrer com prisões, procedimentos de cura ou castração. Explica. Diferentemente do que ocorria, por exemplo, com judeus e ciganos, os homossexuais não eram vistos pelos nazistas como uma ameaça externa, mas mais um elemento que enfraquecia a sociedade alemã, uma decadência social. Ehrlich e Albino afirmam que o Código Penal já criminalizava a homossexualidade masculina bem antes da ascensão do nazismo. Em 1871, logo depois da unificação da Alemanha que a tornou uma sociedade moderna, foi criado um novo Código Penal. Nele foi incluído o parágrafo 175, que comparava o relacionamento sexual entre dois homens à zoofilia, que era chamada de bestialidade. A pena prevista era a prisão e a perda de direitos civis. Assim a gente tem noção da postura do Estado em relação à homossexualidade, que é de condenação e punição, afirma Albino.
No entanto, o fim dos anos 1910 foi marcado por um florescimento do universo cultural tolerante à diversidade sexual e de gênero, sobretudo em Berlim, segundo Ehrlich. A República de Weimar era considerada como a central LGBTQIA+, e foi palco de descobertas e momentos históricos para a comunidade. Albino afirma que durante o período da República, Weimar era um porto seguro para a comunidade LGBT da época. Existiam espaços para poder celebrar, como baladas, cabarés, bares e um centro comunitário, diz. Estima-se que só em Berlim existiam cerca de 20 bares gays, 5 bares lésbicos e 5 bares trans, um número extremamente alto para a época. Dentre eles, o mais popular e emblemático era o Bar Eldorado, onde aconteciam apresentações de drag queens. Essa atmosfera impulsionou diversas descobertas e inovações no período. Por exemplo, existia uma revista chamada Der Eigen, fundada por Adolf Brand, que abordava com naturalidade o erotismo masculino e o amor romântico entre dois homens. Essas bases foram motivadas pelo médico judeu e gay Magnus Hirschfeld. Chamado de Einstein do sexo, ele foi o criador do Instituto de Ciências Sexuais, fundado em 1919. Já naquela época, o Instituto se dedicava a estudos sobre diversidade sexual e mapeava traços de diferentes identidades de gênero e orientações afetivo-sexuais. Além do trabalho como cientista, Magnus se montava como drag queen sob o nome de Tia Magnésia. O trabalho de Magnus foi de extensa contribuição para os saberes contemporâneos da comunidade LGBTQIA+. Por exemplo, foi ele quem criou o termo que se conseguia explicar na época o que é uma pessoa trans e a transgeneridade, e deu nome a diversas experiências da comunidade. Além disso, Magnus conseguiu mapear cerca de 82 identidades de gênero diferentes em seus estudos, conhecimentos que seriam perdidos durante o período das grandes queimas. Ele é uma das figuras-chave de uma tentativa de mudar o cenário a partir da educação social e de lançar base do ativismo LGBT moderno e das demandas que perduram até os dias de hoje, de mudança nas legislações, a criação de igualdade perante a lei e a promoção de direitos humanos, diz Albino. Em janeiro de 1933, o Bar Eldorado foi fechado pelas autoridades nazistas. Colocaram uma placa na frente que dizia Lista número 1 de Hitler, conta Albino. Fechar um bar gay foi o primeiro ato do regime nazista. Na descrição do episódio, o link desta e de todas as matérias completas. Nessa brilhante reportagem de Camila Cetrone, há ainda o que se seguiu na ascensão nazista em relação à comunidade LGBTQIAP+, e tristes relatos sobre o que acontecia com essas pessoas nos campos de concentração. E no pós-nazismo, como ficamos desamparados, já que o choque com toda aquela prática não tornou o mundo menos LGBT-fóbico. A legislação só foi revista em 1994. Só então, aquele parágrafo 175 foi excluído. De acordo com a matéria, estima-se que entre 1946 e 1994, 63.545 pessoas foram acusadas e punidas sob o parágrafo 175. Frank Walter Steinmeier, o presidente da Alemanha, veio a público em 2018 pedir perdão pelos crimes cometidos durante o Holocausto contra homossexuais. Entre aspas, nosso país os fez esperar tempo demais. Peço perdão por isso, pela dor e pela injustiça e longo silêncio que veio em seguida. É inadmissível, sob qualquer contexto, mesmo o que envolva a liberdade de expressão, relativizar a legalidade desse ideal, por uma questão de caráter e de humanidade, por ser crime previsto em lei e pelo risco que representa só de ter essa conversa. Que nunca nos esqueçamos da história de um imbecil que era uma piada na sociedade, que exaltou a memória de um torturador dentro de uma casa legislativa e foi eleito presidente da República Federativa do Brasil.
Deu no G1 Pop Art. Lady Leste, álbum de Gloria Groove, é clássico instantâneo do pop brasileiro. Publicado em 11 de fevereiro de 2022 por Mauro Ferreira. Dentro do padrão estabelecido no mainstream do mercado brasileiro de música pop, o segundo álbum de Gloria Groove, Lady Leste, se impõe como clássico instantâneo da discografia nacional voltada para a pista, para a diversão. O álbum esbanja coesão ao longo de 13 músicas que vão do funk ao pop de arena, passando por pagode, rap e reggaeton. Orquestrada por Pablo Bispo e Ruxel, a produção musical do álbum resulta azeitada e valoriza cada faixa, dando unidade à Lady Leste e impedindo o disco de soar como mera compilação de singles. A edição do álbum consolida a trajetória iniciada em junho do ano passado, mês em que a cantora e compositora paulistana de 27 anos completados em 18 de janeiro lançou a música Bonequinha, mix explosivo de funk trap turbinado com o mesmo toque roqueiro de guitarra que permeia Sobrevivi, faixa final do álbum, gravada pela artista com Priscila Alcântara e vocacionada para os coros calorosos dos ginásios. Ao contrário do que apregoa o refrão poderoso de Bonequinha, Gloria Groove sabe brincar na pista assumindo alter egos, dançando conforme os ritmos do momento e levando a sério o ofício de gravar músicas com beats envolventes e com letras que contam uma história. A artista já diz a que vem no funk autorreferente que abre Lady Leste, SFM, gravado com os versos do funkeiro paulistano MC Ariel. Embora acene para a cadência carioca do samba na batida pop de Fogo no Barraco, faixa incendiada com a alta dose de erotismo das rimas do rap do carioca MC Tchelinho, o álbum Lady Leste carrega muito do espírito da música dos bailes de São Paulo, fazendo jus ao título. Não por acaso, Gloria Groove celebra os tons quentes do funk vermelho, o legado de Daniel Pedreira Sena Pellegrini, o funkeiro paulista alçado à fama nos bailes com o nome de MC da Leste. Morto a tiros aos 20 anos em 2013, Da Leste é ouvido na faixa com sample de Mina de Vermelho de 2012. Música ajustada com precisão à letra e ao beat aliciante do funk escolhido para promover o lançamento do álbum Lady Leste. Também tem muito de São Paulo na arquitetura do samba Tua Indecisão, típico pagode romântico que desde os anos 2000 ganhou o Brasil a partir de São Paulo. A faixa tem o toque do Sorriso Maroto, grupo carioca liderado pelo vocalista Bruno Cardoso. Atenta aos sinais, Gloria Groove também canta em Lady Leste com a musa pop nacional da vez, Marina Sena, coautora e convidada de Apenas um Neném, faixa cheia de dengo, de beat tão suave quanto sedutor. Peça bem colocada no tabuleiro do álbum Lady Leste, Jogo Perigoso é reggaeton que explicita a veia pop que pulsa em todo o álbum. Até mesmo quando esboçando a densidade possível em álbum voltado para a pista, Gloria Groove aponta as garras do monstro da fama ao versar sobre a rotina insana do sucesso na cadência de R&B que move LSD. Groove já tinha armado o circo para expor os horrores da fama devoradora de almas em A Queda, uma das grandes músicas do ano passado. Faixa que ironicamente catapultou Gloria Groove ao topo do mainstream, A Queda teve a contundência bisada no single posterior, Leilão, faixa sobre o valor volátil da arte no mercado comum da vida humana. Com o álbum Lady Leste, Gloria Groove tem o melhor produto do mercado pop brasileiro neste início de 2022. Seja assumindo personagem sombria no rap Greta, seja se juntando com a dupla Tasha e Tracy para mandar recado aos invejosos no trap Pisando Fofo, Gloria Groove apresenta álbum que consolida a ascensão da artista no universo pop nacional. Lady Leste é lance certeiro no mercado. É álbum que, com perdão do trocadilho, valoriza o groove da artista em momento de glória. Na matéria completa, os compositores de cada uma das faixas e a cotação do álbum pelo Mauro, com 5 estrelas. Eu gritei obra de arte. GG minha xará, só porque eu sou mais velha, Queen, meteu as 13 faixas no top 40 do Spotify Brasil na sexta, dia do lançamento, e no sábado, as 13 estavam dentro do top 100. Domingo ela estava no Domingão, fez a primeira performance de Vermelho e teve uma homenagem linda de Dona Gina Garcia, sua mãe, que foi cantar Hero junto com ela. Uma drag queen completíssima como artista em rede nacional
social, no horário nobre do domingo, mostrando o amor, a família. Nós somos tão desumanizados tantas vezes. Temos, infelizmente, tantas histórias de abandono, de desprezo, de gente cujo sangue corre em nossas veias, e Glória Groove existe em primeiro lugar porque existiu amor, respeito, incentivo na criação de Daniel Garcia. E arte, né? A arte é salvação, é libertação, desconstrução. Bom, a crítica de Mauro Ferreira é tão completa que eu não tenho muito, realmente, a comentar, a acrescentar, além da profunda admiração que eu tenho por Glória Groove. Desde que, zapeando sem muito motivo, eu parei no Multishow e vi o clipe de Império lá no comecinho de 2017. Eu sabia que a gente ainda ia falar muito nela. Daniel Garcia, você é uma inspiração para todos. Obrigado por servir tanto, muito mais do que arte. Deu no Gay Blog BR. TikTok muda suas políticas para aumentar a proteção aos LGBTQIA+. Publicado em 10 de fevereiro de 2022 por Victor Miller. O TikTok anunciou que fez uma atualização em suas políticas de segurança com o objetivo de proteger grupos considerados vulneráveis a ataques pela rede social, como os LGBTQIA+, e menores de idade. As alterações que deverão entrar em vigor nas próximas semanas surgem para atender reivindicações de senadores dos Estados Unidos que apontaram a possibilidade de práticas perigosas durante uma audiência em outubro de 2021. Agora, a rede social deve adicionar limitações contra conteúdo odioso, misoginia e ataques contra os LGBTQIA+. Embora essas ideologias sejam proibidas há muito tempo no TikTok, ouvimos de criadores e organizações da sociedade civil que é importante ser explícito em nossas diretrizes de comunidade. Além disso, esperamos que nosso recente recurso que permite que as pessoas informem suas opções de pronomes encoraje um diálogo respeitoso e inclusivo na plataforma, disse a empresa. Ouvimos diretamente os nossos criadores que eles às vezes desejam atingir apenas um público mais velho específico. Então, por exemplo, talvez eles estejam criando uma comédia com humor adulto ou oferecendo dicas chatas sobre o local de trabalho que são relevantes apenas para adultos. Ou talvez eles estejam falando sobre experiências de vida muito difíceis, explicou Tracy Elizabeth, chefe de política de assuntos do TikTok nos Estados Unidos. No entanto, a principal mudança é que agora o TikTok vai limitar determinados conteúdos por idade, lançando um modo que identifica e restringe alguns tipos de vídeos para adolescentes. Isso será dividido em 3 etapas, sendo que na primeira, os membros da comunidade poderão escolher zonas de conforto, enquanto os responsáveis pelo menor de idade também poderão usar o recurso do controle parental já existente para tomar decisões perante filhos menores. Além disso, o TikTok também pedirá aos criadores que especifiquem quando seu conteúdo é mais apropriado para os adultos. A rede social também comunica que durante o terceiro trimestre de 2021, removeu cerca de 91 milhões de vídeos que violaram as políticas, representando 1% dos vídeos enviados. Antes tarde do que nunca, né, TikTok? Se por um lado os aplicativos de vídeos curtos vieram para ressignificar a criação e o formato dos conteúdos desde pouco antes do começo da pandemia, o que é super positivo, por outro, o conservadorismo das plataformas afastou muitos dos criadores da comunidade LGBTQIAP+. Eu mesmo tive diversos vídeos de promoção aqui do podcast, limitados, restringidos, porque essas plataformas não estão preparadas para separar nosso conteúdo de conteúdo pornográfico, por exemplo. Porém, né, os vídeos de héteros com pinto balançando na calça seguem fazendo sucesso e levando milhares de seguidores para os criadores, não é mesmo? Enfim, há muito ainda a avançar, mas a atenção dada à nossa comunidade, mesmo que de maneira compulsória, já é um avanço para tornar esses lugares mais amigáveis para nós. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e eu queria te pedir para avaliar o podcast na plataforma em que estiver ouvindo. Nem todas as plataformas ainda têm esse campo para avaliação, mas se essa aí tiver, dá essa moralzinha aí pra gente. Mas não é pra vir com mixaria não, hein? É 5 estrelas porque o corre tá puxado, gente.
E se você ainda não segue o podcast, segue aí também na plataforma e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tem um corre sobre a comunidade LGBTQIAP+, ou gostaria de divulgar algum corre, mais uma vez, uma chamada para você mandar mensagem de áudio pra gente de cerca de 1 minuto, contando sobre o seu corre ou sobre o corre que você quer divulgar. Você pode mandar na DM do Twitter, você pode mandar no direct do Instagram, pode mandar até por e-mail no queobichapod@gmail.com ou no link do Anchor que tá na descrição do episódio. As nossas redes também estão na descrição do episódio, tá? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Terça-feira é a sexta de quarta. E o que isso significa? Nada, realmente nada. É só uma piadinha aqui ruim pra gente fechar o episódio, tá? Amanhã tem mais, hein? Beijo!